Quando o nosso bichinho de estimação fica doente, a gente leva ao médico, fica preocupado e às vezes, infelizmente, a gente tem algumas informações que a gente não gostaria de receber. Por exemplo, doenças que não têm curas, doenças aí que fazem o animal sofrer e aí vem aquela informação, olha, vamos ter que matar o seu cachorro, porque o seu gato, porque não tem como resolver, ele não vai ficar bom, não tem como curar e tudo mais. E ainda chamam de sacrifício. Mas isso é proibido, isso não pode acontecer mais, de acordo com a lei que foi aprovada a nível nacional, em todo o Brasil, ela já está funcionando porque foi aprovada, sancionada e começou a valer na última sexta-feira. Desde a última sexta, dia 18 de fevereiro, essa lei já está valendo, é a proibição da eutanásia para esses pets. Vou conversar aqui com o professor Francisco Garcia, que é coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UFPB, que vai trazer os detalhes em relação a essa nova lei. Doutor, o que é que pode e o que é que não pode? De fato, o animal não pode ser morto aí depois de alguma doença que ele pegue ou depois de algum diagnóstico, não é isso? Isso, exatamente. Em se tratando de cães e de gatos que, porventura, sejam acometidos de alguma doença zoonótica curável, como, por exemplo, a esporotricose, não pode mais. Os centros de controle de zoonoses, canis públicos e órgãos oficiais congêneres não podem mais eutanasiar. E se a doença que o acometeu for uma doença zoonótica incurável, a exemplo da leishmaniose, mas tiver controle e não impactar na vida de outro animal e na vida humana, também está proibida a eutanásia. Se porventura houver a morte do animal por parte desses órgãos públicos, o responsável técnico pelo local, que sempre será um médico veterinário, responderá por crime contra a fauna, na forma do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, podendo ficar até 5 anos preso e responder por multa também penal. Além disso, também poderá perder a licença para clinicar, para exercer a medicina veterinária, devido ao fato de também responder por um processo ético no Conselho Regional de Medicina Veterinária da respectiva circunscrição. Nesse caso, professor, como é que a gente pode dizer que está a situação aqui na Paraíba hoje? E como o senhor já trabalha nessa área, como é que o senhor vem acompanhando, né, casos de que gatos, cachorros eram, de fato, assassinados ali, eram mortos de forma indevida, e agora com essa lei, o que é que muda em relação a esses casos que aconteciam aqui no estado? Então, em verdade, a quantidade de animais que já foi morta nesses órgãos públicos, espalhados não só nos 223 municípios paraibanos, como também nos demais brasileiros, a exemplo da chacina que aconteceu em Igaraci, né, no ano de 2018, quando aproximadamente 50 animais foram mortos à paulada, né? Isso comprovado dentro de um processo criminal e pasme, a paulada, mortos os animais por um médico veterinário que, à época, era secretário municipal de saúde de Igaraci. Tudo isso comprovado em um processo criminal, onde ele foi condenado. Assim, então, o que resta é a gente lamentar em relação ao que aconteceu e nós, população, fiscalizarmos essas localidades, especialmente as entidades de proteção animal, que, segundo a própria Lei 14.228 de 2021, terá acesso irrestrito aos documentos comprobatórios que autorizaram a eutanásia nesses locais. Por exemplo, terá acesso ao prontuário, terá acesso ao laudo médico, terá acesso ao exame laboratorial, tudo sem nenhum embaraço. Até porque a eutanásia agora só é possível se preceder a ela um exame laboratorial e um laudo médico atestado pelo médico veterinário que é responsável técnico da localidade. Essa lei surgiu, doutor, justamente para impedir esse sofrimento aí desses pets? Exatamente, para impedir o sofrimento dos pets, para completar também, digamos assim, aquela Lei Federal 13.426 de 2017, que estabelece a necessidade de controle populacional dos animais, especialmente aqueles que estão em situação de rua e que estão sob a guarda das pessoas de menor potencial aquisitivo. Então, tudo isso digamos assim, um conjunto de leis que visam a proteger a vida, a integridade física e psíquica desses animais. Para quem está em casa nesse momento, a gente sabe que muita gente aí
cria um gato, vários, né, cachorros também, assim como eu também tenho a minha cachorrinha em casa, o que é que deve fazer em relação a algum tipo de maltrato, ou se levou no veterinário, se houve essa notícia de que vai precisar matar o animal, o que deve fazer cada uma pessoa? Então, ainda a eutanásia é possível, né? A eutanásia ainda é possível dentro dos limites legais. Por exemplo, a resolução número 1000 do Conselho Federal de 2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele estabelece algumas possibilidades de eutanásia. Então, a depender da situação, o animal realmente vai ter que ser eutanasiado, dependendo da situação. Mas, envolvendo essas doenças zoonóticas, por exemplo, prevalece o conteúdo da Lei Federal 14.228 de 2021. E, se porventura houver assassinato de animais nessas localidades e você tiver conhecimento, então denuncie. O 190 recebe, a Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente, se isso acontecer em João Pessoa, também recebe, ou qualquer delegado de qualquer delegacia do Estado da Paraíba é obrigado a receber o boletim de ocorrência e efetuar o procedimento investigatório próprio. Se por acaso algum vizinho estiver botando, eu não sei se aqui na Paraíba se chama assim, né, colocando bola, né, para matar o pet, o que é que a pessoa deve fazer também? Então, deve juntar as provas, então, fotos, vídeos, testemunhas e formular a denúncia. A denúncia, repito, pode ser junto ao Ministério Público, pode ser junto a qualquer delegacia e também 190. E essa última dúvida aqui, de fato, não tem nem muito a ver com a lei, mas, de fato, muita gente tem essa dúvida, né? O que fazer caso algum vizinho aí esteja, de fato, praticando esses homicídios contra os gatos, contra os cachorros de outras pessoas que moram na localidade, tá? Então, a informação é só denunciar que é crime, então você vai estar aí realizando uma denúncia que, de fato, tenha a ver com a lei para proteger esses animais.